Tim Cook, que está com o quê? 60 anos, se não me engano. Virou sexagenário este ano. Você deu uma entrevista essa semana para Cara Para ele, agora ele não paga mais ônibus. Pô, nem metrô. Tá precisando. Ele deu uma baita entrevista para o podcast Sway, da Swisher. É uma repórter muito reconhecida lá desde a época do Jobs. Eles já tinham acesso a esses executivos top da Apple e eles discutiram muitas coisas. Mas o que a gente preferiu destacar no título do nosso artigo sobre a entrevista é que o Tim Cook falou... Assim, foi claro que respondendo uma pergunta sobre o tema, mas ele meio que deixou bem claro de que ele não pretende estar na Apple daqui a, digamos, 10 anos. Ou seja, ele deu a entender de que já há isso, na verdade já haveria, mesmo ele sem querer sair. A Apple, sendo uma empresa de capital aberto e ainda mais com a importância e o tamanho que ela tem que obrigatoriamente ter um plano de sucessão em caso de algum imprevisto, Deus me livre e guarde. Mas qualquer empresa dessa magnitude já tem um sucessor, tem um vice-CEO ali, basicamente, ali dentro. Mas, além desses possíveis imprevistos, o Tim Cook aparentemente já está ali com um plano de, daqui a 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8, talvez não 10, ele está pendurando as chuteiras. Então, assim... Mas é curioso, né? Que da mesma forma que ele fala isso, ele fala também que a Apple é a vida dele, e não é porque ele é CEO que ele é obrigado a falar isso. O cara está há muito tempo na Apple, né? E ele realmente tem os executivos que têm essa sinergia grande, né? Não estou dizendo se a gente admira ele ou não, se o Jobs era melhor. Não é isso. O cara está na Apple desde 1900 e bolinha e tem uma identificação muito grande com a empresa, ponto. Não, então, eu vou até dizer outra coisa aqui. Ficar comparando o Cook com o Jobs é desleal, sabe? São pessoas completamente diferentes, inclusive com não só personalidades, mas direcionamento de negócio muito diferente. Eu diria que o Cook, ele é muito mais CEO do que o Jobs era. Eles funcionariam muito bem se o Jobs estivesse vivo. O Cook na posição que ele está hoje e o Steve Jobs como, sei lá, chefão das galáxias criativas. No lugar do Phil Schiller lá. Até acima disso, que o Phil era de marketing. Mas o Jobs poderia ser o chefe de marketing, de design, de engenharia. Tipo, eu mando nos produtos e digo o que é sim e o que é não aqui na empresa. E o Cook cuida do papel de um CEO. Ele cuida do operacional, ele cuida das finanças, ele cuida de declarações para a imprensa, de funcionários, de iniciativas, a parte administrativa. Tudo que um diretor executivo faz, entendeu? Então, a galera confunde muito, assim, sente falta do Steve Jobs como CEO, beleza, mas assim, ele era um baita showman e era um cara hiper criativo, um gênio e perfeito para fazer isso que eu falei, dizer o sim e dizer principalmente o não para os produtos da empresa. Então, eu acho que como CEO, tem muita gente que não pode discordar disso, tá à vontade, não tem problema nenhum, mas o Tim Cook é excelente para a Apple. E assim, pode-se dizer, ele pegou o barco já andando, pegou o barco andando, claro, ele não tirou a Apple do zero, ele não foi o principal responsável, inclusive, por recuperar a Apple da falência na década de 90, ele já estava lá, mas não foi o principal responsável por isso. Ele teve, antes de se tornar CEO, um papel muito importante nas operações da empresa, porque ele era o diretor de operações, né? Ele é um AIS nisso. Que e a Apple é elogiadíssima por isso, né? As operações... logística, tudo quem da Apple. Sucedeu ele também manda super bem, que é o Jeff Williams, que é cotado para assumir o cargo de CEO. Mas, enfim, o Cook ele teve um papel importantíssimo na empresa antes de se tornar CEO e depois. Mas, assim, não é que está tudo nas costas dele, mas ele, embora tenha pego o barco andando, ele tem muito mérito para a Apple ser hoje o que é. Independente das pessoas gostarem dele ou não. E, comparar com o Jobs de novo, eu acho que não cabe, sabe? E vale lembrar aqui que o Cook não está lá à toa. Quem acha, o Jobs faz muita falta, faz. O Jobs era um gênio, faz. Quem escolheu, de todas as pessoas da Apple e de fora da Apple, porque poderia ter vindo de fora da Apple, quem escolheu o Cook para comandar a Apple depois da morte do Jobs foi o próprio Jobs. Então o cara sabia, esse cara aqui é o melhor. Ele virou CEO, o Jobs estava vivo ainda, né? O Jobs apontou ele como CEO, ele estava vivo ainda. Ele atuou como CEO interino quando o Jobs estava afastado. O Jobs ainda chegou a voltar para a empresa, reassumiu o posto de CEO e depois veio a falecer e aí o Cook foi oficializado de fato como CEO.